Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindo a mais uma live sobre como vencer a dor e superar limites. Bem-vindo Thalita, bem-vindo Ronaldo, bem-vindo Fernanda, Nilceia. Bem-vindo, grato pela participação de vocês, é uma honra estar recebendo as pessoas aqui na live. Boa noite, Nilceia. Petrônio, boa noite, bem-vindo, boa noite, Ronaldo. Romário, boa noite, Roma, meu instrutor de surf, bem-vindo, amigo. Essa live para... Bem-vindo, Cleiton. Para quem não me conhece e para quem me conhece também, né? Meu nome é Fabiano Pitzer, eu sou engenheiro, coach, empresário, atleta amador, marido, pai, e vou contar aqui hoje um pouco da minha história. Bem-vindo Renan, bem-vindo Paulo Júnior, acenando aqui para vocês também. Mais uma vez, assim, muito grato aí pela presença de vocês. E essa live é para você que enfrenta uma doença autoimune, que não aguenta mais sentir dor, que não aguenta mais se sentir incapacitado. Essa live é para você que não tem uma doença autoimune, mas que precisa de uma motivação na sua vida para fazer o que tem que ser feito, precisa buscar uma motivação, precisa buscar uma disciplina, né? Comenta aí para mim, quem já entrou, da onde que está falando. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não são da Bahia. Eu na realidade nasci no Rio de Janeiro, mas moro na Bahia desde 1999. Passei por algumas outras cidades, estados a trabalho, em obras. André Galvão, bem-vindo. Surfistas de Cristo na área, muito grato, amigo. E eu quero, se vocês estiverem me ouvindo bem, eu quero que vocês façam um sinal, dêem um joinha, alguma coisa aí, só para eu saber que vocês estão me ouvindo, que o áudio tá bom. Lauro de Freitas, pessoal de Lauro de Freitas prestigiando. As pessoas chegando para a live, para a gente poder começar com mais com um públicozinho maior, para eu poder contar essa história para vocês. Mas a gente já tem um pessoal bom aqui na live já, pessoas do Rio de Janeiro. Obrigado, Romário, diz que o áudio está perfeito, isso é bom. Para eu saber que vocês estão ouvindo, para poder ouvir bem minha mensagem chegar para vocês. Eu vou passar... Paulo Simas, Salvador, muito grato. Eu vou contar um pouco da minha história, mas vou passar algumas fotos, alguns slides, mostrar algumas coisas para vocês também aqui dentro do Instagram, né? Como eu disse, né, mais uma vez, essa live é para você que às vezes tem uma doença autoimune ou que tem algum outro problema de saúde e acha que não tem mais o que fazer, que não tem como melhorar. Eu vou contar um pouco da minha história e vocês vão ver como eu já tive há 15 anos atrás, 10 anos atrás, né? Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto algumas fotos, eu com bengala, e hoje vê fotos de eu surfando, correndo, nadando, mesmo enfrentando a doença degenerativa autoimune nos ossos, uma doença teoricamente incapacitante, né? Eu costumo dizer, Carol, Carmen, bem-vindas, Carmen de Teresópolis, aí também na live. Eu vou falar, eu falei que é Carmen de Teresópolis, mas eu sou suspeito que é minha mãe que está entrando aí na live também, prestigiando, né? Então, assim, pessoal, eu quero contar um pouco da minha história para vocês, para que possa servir de motivação para as pessoas, porque é uma missão de vida que eu escolhi para mim hoje, poder levar isso para outras pessoas, porque só eu sei o que eu passei e como eu estou hoje, né? Então, assim, Rogério, bem-vindo também. Para quem não sabe, né, eu enfrento uma doença degenerativa autoimune nos ossos há mais de 15 anos. Eu digo enfrento porque eu digo assim, eu não digo que a doença é minha porque ela não me pertence. Eu não carrego ela e eu estou buscando me livrar dela o quanto antes. Então, assim, eu digo que ela não é minha porque uma das coisas que eu vou falar para vocês nessa live e que para tudo que você quer na vida, não só para enfrentar uma doença, mas para conseguir aquele emprego que você quer, conseguir emagrecer, a coisa começa aqui.
tá? A coisa começa aqui, você precisa virar uma chave aqui e eu vou explicar um pouco do que eu fiz para que vocês possam entender e transformar isso na vida de vocês, virar essa chave de dentro para fora, para que vocês possam buscar a melhor versão de vocês a cada dia. Desde que eu comecei a trabalhar como engenheiro, eu comecei a trabalhar em plataforma de petróleo, engordei muito, e em 2007 eu estava como gerente numa multinacional americana e já estava com 103, 106 quilos. Eu vivia mais em avião e hotel do que dentro de casa, dormia muito pouco, trabalhava até tarde da noite, depois ia jantar com clientes e depois ainda ia responder e-mail de noite, ia dormir 1h da manhã, 5, 6 horas estava de pé de novo, dormia 4 horas por noite, então isso não estava fazendo muito bem para a minha saúde, né? Estava com a ilusão de um trabalho com status, né, de uma multinacional, respondendo direto para um presidente, mas eu estava deteriorando minha saúde. E em 2007 mesmo eu comecei a sentir muitas dores. Comecei a sentir uma dor na cabeça do fêmur, comecei a sentir uma dor no joelho, mas nessa época eu tinha entre 103 e 106 quilos. Então, a primeira coisa que o médico falou, você precisa perder peso, isso aí é por causa do excesso de peso, olha, você já está com a perda de um líquido sinovial no joelho, você já está com desgaste no fêmur. E assim, como eu disse no início da live, né, para quem enfrenta uma doença autoimune, principalmente uma doença reumática, é uma doença assim que as pessoas de fora não vê, parece que a gente não tem nada, né? Então as pessoas não entendiam, a gente sofre alguns preconceitos, eu vou falar mais um pouco sobre isso na live. Então eu comecei a tomar uma série de medicações, comecei a fazer fisioterapia, mas eu não melhorava, na realidade eu só piorava. E nessa época eu tinha uma filha com 2 anos, minha filha em 2008 com 3 anos, e eu já não podia mais pegá-la no colo, eu não tinha condição de pegá-las no colo. Então assim, só para vocês terem uma ideia, como eu estava em 2008, esse aqui sou eu em 2008. Então aqui eu tinha cerca de 30 quilos a mais aqui, nessa foto aqui em 2008. Essa aqui é minha filha que hoje está com 18 anos, na época ela estava com 3 anos. E imagine para um pai não poder pegar sua filha no colo, a dor era muito forte, eu não conseguia mais pegar minha filha no colo. E para uma criança de 3 anos entender, compreender que o pai não está podendo pegá-la no colo, né? Inclusive ela acabou de entrar aí na live, Pamela, minha filha. Bem-vinda, minha filha, meu amor. Tenho 3 filhas hoje, eu vou falar um pouco sobre isso, porque vocês vão entender o que é que me motiva. Porque para a gente mudar alguma coisa na vida para melhor, a gente precisa saber o que motiva a gente, o que faz a gente levantar da cama todos os dias, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A Yesca, bem-vinda minha amiga. Então assim, eu comecei a ter problemas sérios de saúde, eu não conseguia levantar da cama. Tem um remédio que ele é muito bom para quem tem inflamação, para quem está com dor na articulação, que chama Torcilax, só que ele é um remédio que você não pode tomar muito tempo. Eu cheguei a tomar 3 para conseguir sair da cama. E houve uma época que nem esses remédios faziam mais efeito. Mara, bem-vinda. Roberta de Niterói, minha irmã está aí também. Então, assim, Mara está no exterior, olha, a gente tem pessoa até dos Estados Unidos aqui na live, muito legal mesmo, grato aí pelo prestígio de vocês. Então, assim, de 2007 para 2008, eu mostrei a foto para vocês, eu comecei a piorar e os médicos não descobriam o que eu tinha. Eu levei cerca de 2 anos, quase 3 anos para ter o diagnóstico. E eu comecei a perder os movimentos, comecei a ficar com muita dor, muito travado numa cama. Cheguei a ficar travado numa cama que eu não conseguia pegar o copo d'água na cabeceira. Eu tinha que tomar uma injeção daquelas para cavalo, que eu falo assim, que era uma injeção que era para durar 2 semanas, 1 semana. Eu com poucos dias a injeção já perdia efeito. E eu sentia muita dor e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Até que eu fui num ortopedista, né, um dos que estava tentando descobrir o que eu tinha, e ele falou assim, você deve ter uma fibromialgia, você tem que procurar um reumatologista. Foi quando eu procurei o reumatologista que me segue que me acompanha até hoje, Dr. Milton Pedreira. Inclusive ele tem um canal aqui também no Instagram chamado Dr. Reumato. Aconselho que procurem ele tem dicas bem legais para quem enfrenta doença autoimune, para quem enfrenta alguma doença reumática. E foi ele que conseguiu descobrir o diagnóstico, isso já em 2009.
E além de tudo, além do problema da doença autoimune, que eu vou falar mais um pouco, eu continuava naquela situação de saúde que vocês viram a foto em 2008, em 2009 eu não estava muito diferente. Aqui eu estava com 103, 106 quilos, era executivo de uma multinacional, mas vivia em hotel e avião, então não me alimentava bem. Isso é uma das coisas que eu vou falar aqui, porque isso aí serve para quem tem doença autoimune, para quem não tem, para quem quer prolongar a sua vida, né? Eu não preciso falar muito, muitas pessoas que veem essa foto, que me conhecem daquela época, falam que hoje eu estou mais novo do que há 15 anos atrás, né? Então, assim, meus amigos, foi a época que eu descobri que tinha uma doença degenerativa autoimune nos ossos. E como muitas pessoas que descobrem que tem uma doença degenerativa, que tem uma doença autoimune, que doença autoimune até então ainda não tem cura, né? Mas é possível a remissão, ou descobre um câncer, eu vou falar um pouco sobre alguns exemplos aqui também que me levaram a fazer uma virada de chave na minha vida. A primeira coisa é que a pessoa pensa que o mundo vai acabar. Eu sei que tem algumas pessoas aqui na live que estão me acompanhando, que são pessoas que enfrentam doença autoimune, que me acompanham no Instagram, que procuram uma força de motivação, uma tábua da salvação, algo que motive, né, uma mão amiga, algo que seja um exemplo, né? E Isadora, bem-vinda, Neia. E assim, então assim, quando a gente descobre uma doença autoimune, a primeira coisa que a gente faz é, meu Deus, por que comigo? Por que isso aconteceu? O que será que eu fiz? A gente começa a negar. E como todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas aqui, para qualquer coisa na vida hoje, existe o Dr. Google, né? Então naquela época eu fui consultar o Google para entender mais sobre essa doença, chamada espondilite anquilosante. Para quem não conhece, a espondilite anquilosante é uma doença que afeta as articulações, causa processos inflamatórios, e ela é uma doença antagônica. Ao mesmo tempo que o espondilite vem o termo esponjoso, provoca osteoporose, provoca fraqueza nos ossos. Eu teve uma época da minha vida que até hoje eu tenho aqui várias próteses dentárias porque meus dentes começaram a esfarelar por causa da espondilite anquilosante. E o anquilosante é o contrário, a anquilose. Então, assim, antigamente, quando não tinha tratamento, muitas pessoas que ficavam com aquela encurvada que chama a posição do esquiador, é porque a coluna vira um bambu de osso. Ela vai matando os discos entre a vértebra e calcificando, do mesmo jeito que a bacia, né? Então a pessoa vai perdendo os movimentos. Então é uma doença que até muito tempo atrás ela era bem incapacitante. E até hoje, se a pessoa não tratar, ela pode ter consequências mais sérias, porque enrijece essa parte do pulmão, a pessoa começa a ter dificuldade para respirar. Então vocês imaginam quando eu descobri isso. Nessa época minha filha já estava com 4 anos, mas sem poder pegar minha filha no colo, sabe, pensando como é que ia ser na empresa. Eu era um executivo de uma multinacional, mas eu vivia tendo que entrar com atestado e ninguém descobriu o que eu tinha, até que foi descoberto. Imagine como é que a empresa recebeu. Muitas pessoas que enfrentam doença autoimune me seguem, que estão aqui, sabe? Eu já vi relatos de algumas pessoas de preconceito no ambiente de trabalho. Porque quem olha assim, aparentemente a gente não tem nada, mas só a gente sabe a dor que é real, a dor que a gente tem, né? Que a gente enfrenta. E o estresse, a depressão, quando a pessoa fica, só piora mais ainda as dores. Então eu comecei a fazer um tratamento específico para a espondilite, só que é uma doença que avançava. E na época o reumatologista me falou, olha, existe um imunobiológico, uma espécie de quimioterapia que eu faço até hoje, mas o plano não vai liberar para você. Você vai ter que tomar alguns remédios antes e depois mostrar que eles não estão fazendo mais efeito, aí a gente pede ao plano o imunobiológico. Então eu cheguei a usar bengalas. Aqui em 2010 eu ainda bem gordo e com o uso de bengalas. Para quem me conhece dessa época, algumas pessoas que estão aqui na live me conhecem, houveram 2 momentos que o plano de saúde negou o tratamento. Eu tive que entrar com liminar e passou do prazo porque eu preciso tomar essa medicação regularmente, né? E eu ainda faço uso delas, mas eu vou contar para vocês como era antes e como é hoje, uma diferença grande. Mas nessa época que o plano de saúde negou meu tratamento por 2 vezes, eu cheguei a ficar sem andar, cheguei a usar 2 bengalas me arrastando, né? Algumas pessoas aqui presenciaram isso, e com aquele excesso de peso, e com 2 bengalas com toda a dificuldade, às vezes sem conseguir me movimentar.
tomando várias medicações fortes, várias injeções, Tilex, outros remédios que tinha para dor, não fazia nem cosquinha, né, da dor que eu sentia na época. E aí eu fiz tratamentos alternativos, consegui que o plano liberasse através de uma liminar, só que eu só via a situação piorar. Nessa época eu já estava com osteoporose. Hoje eu não tenho mais osteoporose. Eu vou contar para vocês aqui o segredo, para que vocês possam fazer o mesmo. Na época eu já tinha osteoporose, novo, com 30 e poucos anos, né, uma perda de movimentos. Eu sentia que a empresa já estava insatisfeita comigo, e olha que eu dava resultados, porque eu trabalhava na área comercial, era gerente de negócios, o meu grupo de negócios era um dos que mais vendiam, né? Bem-vindo Adriano, Vera, Thiago, e tanto que não demorou muito, a empresa, mesmo durante um tempo, a empresa me convidou, né, para sair. Por sorte eu era bom profissional, logo me recoloquei, fiz um acordo com a empresa. Na realidade ela me ofereceu um cargo que sabia que eu não ia ter condições de tocar pela situação de saúde, então eu fiz um acordo com a empresa. E é um problema, porque o plano de saúde é um plano caro, se você tem pré-existência o plano não cobre. Quando eu senti que eu descobri a doença, que eu já imaginei que a empresa podia fazer algo comigo, eu contratei um plano de saúde pessoal, por conta própria, para que eu não ficasse desamparado, e foi o que me salvou. Mas, meus amigos, como eu estava falando, e eu vou começar a falar agora de uma coisa muito importante, que eu disse assim, que toda transformação ela começa aqui, ó. Porque às vezes a gente quando está com um sentimento que não está bom, a gente precisa ver primeiro o pensamento, porque ele influencia aqui no sentimento. E o pensamento é como uma estação de rádio. Falar é fácil, né? Mas a gente direciona o pensamento para onde a gente quer. E vocês vão entender por que e o que foi que começou a virar a minha mentalidade, o meu mindset, para poder fazer uma transformação real na minha vida. Então, assim, passei por muitas dificuldades nessa época, até que eu li um dos primeiros livros que eu li, que começou a trazer essa virada na minha vida, foi esse livro aqui, A Vida é um Milagre, do Eduardo Chinichink. O Eduardo Chinichink é um cara que descobriu que tinha câncer, só que ele era assim também, ele tinha uma vida muito parecida com a que eu tinha na multinacional e outras que eu trabalhei depois, que ele não tinha vida, ele não via família. Eu vivia em avião e hotel. Minha filha, que hoje está com 18 anos, que eu falei no início, hoje eu tenho 3 filhas, né? Minha filha, eu quase não vi ela crescer em alguns momentos, porque eu viajava, às vezes eu tinha viagens internacionais, né? Mas eu saía às vezes no sábado para poder estar segunda-feira nos Estados Unidos, saía sexta dos Estados Unidos, chegava domingo e já tinha que viajar para Recife, viajar para Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Pará. Então, assim, isso também foi um desgaste muito grande que eu tive na minha vida. E o Eduardo Chinichink, ele conta algo parecido no livro. E quando ele descobriu que tinha câncer, ele achou que ele ia morrer. Ele conseguiu reverter o câncer, mas ele achou que ia morrer, então ele começou a aproveitar mais a vida dele, começou a dar mais atenção para a família dele, Márcia, Enio, bem-vindos. E com isso, ele começou a melhorar a saúde dele, porque ele começou a prestar mais atenção na saúde dele, ele começou a trabalhar o emocional dele com a família. Então, assim, isso eu estou querendo falar para vocês, porque muita coisa, como eu disse, começa daqui. E é isso aqui que comanda. Se isso aqui não estiver bem, fica difícil o resto todo estar bem. Porque para tudo que a gente faz, a gente precisa de saúde. Para a gente trabalhar, para a gente cuidar da nossa família, para a gente ter o nosso momento de espiritualidade, a gente precisa estar bem com a saúde. Então, nesse momento, eu li um segundo livro, porque até então eu estava achando que eu estava caminhando para um destino não legal. A minha filha, que está aí na live, que eu falei que com 3 anos eu não podia pegar ela no colo, imagina a situação, ela achava que ia perder o pai cedo, porque ela cansou de ver o pai, uma criança, com 3, 4, 5 anos, o pai não conseguia levantar da cama, o pai não conseguia pegar ela no colo, o pai chega a ter momentos de não conseguir pegar um copo d'água na cabeceira, com muita dor e com limitação de movimentos. Um pai com 2 bengalas se arrastando. Eu lembro de uma cena até hoje, uma vez eu com uma bengala, eu fui botar minha filha no transporte escolar, e os coleguinhas dela falaram, o pai da Pâmela usa bengala, olha. E aí a Pâmela ficou toda assim, sem graça na hora, né? Então, assim, isso aí, para mim, ia me afetando cada vez mais. Foi aí que eu comecei a transformar algumas coisas na minha vida.
né? Eu tenho uma religião hoje que me auxilia muito a buscar a força que eu preciso, porque eu acredito, para quem acredita, eu não vou entrar muito no detalhe aqui da religião, porque eu não sei a religião de todos, ou se todos acreditam, mas eu sei que tenho um Pai, uma força maior que não me desampara, e é da onde eu busco força quando eu preciso. E algumas coisas transformaram na minha vida. Um outro livro que foi muito significativo, e esse livro eu quero fazer um destaque especial para todos vocês aí. Quem tem doença autoimune ou quem tem algum problema de saúde, eu recomendo que leia esse livro. Uma Vida Sem Limites, do Nick Vujicic. Uma Vida Sem Limites, do Nick Vujicic. Esse cidadão, como vocês podem ver, não tem braço nem pernas. Mas esse cidadão, ele é australiano, né? Ele segue o mundo hoje dando palestras motivacionais. E eu tenho uma foto dele no meu feed, ele surfando, né? Sem braços, sem pernas. Ele nada, hoje ele é casado, ele tem filhos. E o Nick Vujicic, quando ele tinha 10 anos de idade, ele tentou se suicidar na banheira da casa dele. Porque ele não entendia por que Deus fez aquilo com ele. Por que Deus fez ele sem braço, sem perna? Por que Deus castigou ele daquela forma? Então a mãe deu uma bobeira e ele tentou se afogar na banheira de casa. Mas depois, com o tempo, ele percebeu, Deus tocou no coração dele, e ele percebeu que ele tinha uma missão de vida, que ele podia mostrar para as pessoas que é possível sim ter uma vida sem limites, que é o nome do livro dele, fazer as coisas que ele quer e motivar as pessoas, levar uma palavra para as pessoas, mesmo sem ter braços, sem ter pernas. Então, esse exemplo de vida dele foi um dos exemplos que mais me tocou. E é isso que eu quero dizer para vocês. Se ele, na época eu pensei, rapaz, se ele não tem braço, não tem perna e está vivendo assim, eu, mesmo com essa dificuldade, com essa perda de movimentos, mas eu tenho 2 braços e 2 pernas. Esse cara vive motivacionando as pessoas, e eu aqui reclamando da vida, definhando cada vez mais. Eu estava num caminho que eu estava definhando, porque eu só fazia me lamentar, eu só fazia reclamar. Então quando eu falei, rapaz, se esse cara pode, eu também posso transformar minha vida. Então é o que eu falei, começar a mudar a chave. Eu sei que é difícil, eu sei que você vai sentir dor, vai querer fazer um exercício físico e vai estar com dor, vai querer desistir. Faça o exercício físico com dor mesmo, claro, dentro daquilo que você pode, sem forçar algo que vai te trazer um dano. Mas a gente só cresce fora da zona de conforto. E quem está falando isso para vocês, quem acompanha meu Instagram sabe, é uma pessoa que teve travado numa cama, que andou com 2 bengalas, que pesou 106 quilos e hoje pesa 72 quilos, nada, surfa, corre. Pego minhas duas, para quem não pegava uma filha, eu com 30 e poucos anos não conseguia pegar uma filha de 3 anos no colo, hoje eu pego minhas 2 filhas mais novas no colo ao mesmo tempo. Então é possível, às vezes eu vejo muitas pessoas, eu já passei por essa fase, eu entendo vocês. Às vezes eu vejo as pessoas com reumatismo, com espondilite, com artrite, com psoríase, com fibromialgia. Ah, mas eu estou aqui definhando, eu estou aqui com... Você não conhece minha dor, minha situação. Eu sei da sua situação. Talvez em alguns casos eu não tenha chegado numa situação tão grave quanto alguns, mas eu tenho sequelas até hoje. Eu tenho desgaste na cabeça do fêmur, eu tive desgaste no joelho, eu tenho ainda um princípio de sacroiliite, eu tenho fusão entre vértebras na coluna. Mas eu tinha 2 opções. Ou eu me lamentava e deixava definhar, deixava caminhar para ficar incapacitado. Podia estar hoje numa cadeira de rodas, sabe lá Deus em que situação, não sei nem se estaria vivo. Ou eu mudava meu mindset. Eu mudava minha forma de ver a vida, minha forma de encarar a vida. Então, assim, uma coisa que eu aconselho para vocês, e é uma das principais forças que eu tenho hoje. Eu estava falando das minhas filhas. O que te motiva a sair da cama todo dia? Fora o fato que você tem que levantar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Mas independente do fato de ter que trabalhar, o que te motiva a levantar da cama todos os dias? Você precisa buscar essa motivação e focar nessa motivação. Porque a motivação, ela é a faísca que acende a chama. Agora é a disciplina, a constância que mantém a chama acesa.
Mas para você chegar na disciplina, primeiro você precisa descobrir o que te motiva. No meu caso, que sou pai, eu tenho 3 filhas hoje. Minha filha mais nova está com 9 meses. Eu vou fazer 50 anos esse ano. Quando ela fizer 18, eu vou estar com 67. Então não existe plano B para mim. Meu plano B é fazer o plano A dar certo. Ou eu cuido ou eu me cuido. Então eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu vou falar aqui também para vocês, mas são escolhas na vida da gente. Você prefere ter prazer momentâneo, mas continuar definhando, continuar sentindo dor, continuar vendo você ficar incapacitado, perdendo os movimentos, ou você prefere abrir mão de alguns supostos prazeres momentâneos, com comida, com bebida, com outras coisas, mas ter uma qualidade de vida, ter uma vida melhor, né? Ô, meu amigo Joseph aí está chorando aqui, eu entendo, porque eu passei por algumas situações, e eu imagino alguns de vocês que estão assistindo essa live, né? Entrou uma jovem aqui agora, que eu acompanho ela no Insta, ela me acompanha também, que ela tem 16, 17 anos, né? E ela foi diagnosticada cedo com espondilite. Ela tem um perfil também bem legal, o perfil dela é espondiloartrite.axial, ela entrou aqui agora. Sigam ela também, que é bem bacana, ela está procurando também descobrir um pouco mais sobre essa doença e vencer essa doença. Então, meus amigos, o que te motiva a sair da cama? Eu vou falar isso algumas vezes, porque isso é o principal. Eu levanto todo dia, quem me acompanha no Instagram sabe, eu levanto 4h30 da manhã, porque eu faço exercício de 5 às 6, porque é o horário que eu tenho. 6h30 eu saio para trabalhar, eu trabalho na indústria petroquímica, eu trabalho numa fábrica, eu sou engenheiro, mas trabalho acompanhando, eu não fico só sentado numa cadeira, eu não fico só no escritório, eu trabalho na área industrial, numa área de periculosidade, eu trabalho com eletricidade, que é uma área perigosa, eu trabalho até com 69 mil volts, desde 24 volts contínuo, que é uma tensão baixa, até 69 mil volts. Entendeu? Então, assim, o que te motiva? Eu só tenho esse horário para fazer exercício, porque de noite eu chego em casa, faço questão de comer alguma coisa com a minha família junto, para ter aquele momento com a família, porque isso é importante, com a minha esposa, com as minhas filhas. Depois a gente começa uma rotina aqui em casa, porque são 2 crianças pequenas. Então, enquanto eu dou banho numa, depois minha esposa vai botar para mamar e para dormir, eu vou dar banho na outra, contar historinha, rezar com a outra, botar ela para dormir. Quando ela dorme, às vezes é 8 horas da noite, 8h30. Por isso que eu marco a live 8h30, porque aí é um horário que, teoricamente, as crianças já dormiram, né? E assim, quando dá 8, 8h30, muitas vezes eu não tenho mais como ir para uma academia, vou chegar às 9 na academia, tem academia que fecha às 9, tem academia que fecha às 10. Às vezes eu capoto na cama com minha filha, botando ela para dormir, que estou cansado. Levanto 4h30. Agora então que a gente está com a bebê, ela tá doentinha esses dias, está com gripe, a gente não tem dormido à noite. A gente tem revezado, mas é a noite toda, ela com dificuldade de respirar, acordando o tempo todo. E eu continuo levantando 4h30, continuo fazendo exercício de 5 às 6, 6h30 saio para trabalhar. Quando não dá para ir para academia, eu faço exercício em casa, entendeu? Por quê? Porque eu não tenho, é o que eu disse. O que me motiva? É cuidar das minhas filhas, é cuidar da minha mulher, é cuidar da minha família. Então, assim, amigos, descubram o que te motiva. Agora, não percam o foco dessa motivação. Sabe aquele livro Segredo que fala que é para você botar um carro, uma foto de um carro, uma foto de uma casa? Se você botar uma foto de um carro, de uma casa e ficar olhando para ele todo dia, não vai cair do céu, não. Só que tem um detalhe importante nisso, você não perde o foco. Você está sempre olhando para o seu objetivo, para aquilo que você quer. Então, no meu trabalho eu tenho foto da minha família, no meu celular é a foto da minha família, no meu perfil tem as fotos da minha família, porque é para eu não esquecer em nenhum momento o motivo pelo qual eu estou fazendo aquilo, para que eu possa ter constância, disciplina, porque é o que eu falei, a motivação, ela é a faísca que acende a chama, mas é a disciplina, é a constância que vai fazer você permanecer com a chama acesa. Então, amigos, como eu falei, eu tive todos esses momentos na minha vida, tive essa virada de chave no exemplo do Nick Vujicic, e de lá para cá eu fui durante muitos anos, não foi uma coisa da noite para o dia, não. Cada hora eu ia descobrindo uma coisa nova que eu quero passar para vocês, e cada um eu fui vendo o significado na minha vida. Porque eu faço uso do imunobiológico, uma espécie de quimioterapia até hoje, a cada 8 semanas eu tenho que fazer. Só que alguns anos atrás, 2, 3 semanas antes do imunobiológico,
eu já estava com dor, eu já estava usando bengala, chegava travado no tratamento. Hoje em dia, no dia do tratamento, eu estou fazendo musculação de manhã cedo, estou surfando, estou nadando. Então, Fabiano, o que você fez? É o que eu estou falando para vocês, porque é o seguinte, se eu posso, se aquele cidadão que eu mostrei a foto aqui, o Nick disse, sem braço, sem perna, pode surfar, pode ter uma vida sem limite, é casado hoje, com filhos, roda o mundo dando palestra motivacional. Se eu que tive travado numa cama, se eu que andei com 2 bengalas, reverti uma osteoporose, emagreci e hoje nada, o surfaço que eu faço vocês também podem. E é isso que eu quero passar aqui para vocês principalmente. Mas a gente precisa abrir mão de algumas coisas que fazem mal, de alguns prazeres momentâneos. E a gente precisa sair da zona de conforto, a gente só cresce fora da zona de conforto. Então, assim, 2 coisas fundamentais para quem enfrenta uma doença autoimune, para quem precisa melhorar de saúde, para quem precisa ter mais disposição, é mudar a alimentação e fazer atividade física. Alguns pilares são importantes. Eu fiz uma masterclass recente esse dia, falei dos 9 pilares que eu considero importantes. Posso falar um pouco aqui deles, mas não tenho como me aprofundar muito, porque não é uma masterclass aqui. Lá eu passei os slides, passei com as pessoas. Mas assim, a alimentação, ela é crucial, ela é fundamental. Porque por mais que digam, às vezes você vai no nutricionista, não, esse negócio de glúten é besteira, esse negócio de leite é besteira. Não é, meus amigos. Não é, porque eu senti na pele. Quando eu cortei, eu tive uma melhora. Quando eu escorreguei na alimentação, imediatamente eu senti. Primeiro eu comecei com glúten. O glúten, para quem não sabe, vem do latim esse nome cola. E ele é uma proteína de difícil digestão. As enzimas digestivas que a gente tem para quebrar as proteínas, para digerir, no caso do glúten, ela tem mais dificuldade de quebrar. E é por isso que causa um problema no intestino. Isso já está comprovado, que é a hipermeabilidade intestinal, que algumas pessoas chamam também de leaky gut, né? Basicamente, ela causa buracos no seu intestino. Porque como é uma proteína de difícil digestão e às vezes não consegue digerir, é como se fosse aqueles granizos batendo no telhado que acaba causando danos no intestino. E isso é a maioria das doenças autoimunes hoje, se não todas, né? Mas vou dizer a maioria, que tem estudos sobre isso, elas têm origem no intestino. Então a alimentação é fato, é fato. Eu vou fazer uma live em breve com o nutricionista Leonardo, que tem feito um trabalho agora comigo focado em doença autoimune, e a gente vai falar um pouco especificamente só da alimentação nesse dia. Em breve eu vou divulgar essa live. Mas cortem o glúten. Vocês têm alternativas, você pode pegar uma tapioca, eu não vou entrar aqui no detalhe tanto da caloria, do carboidrato, mas você pode pegar um pãozinho de arroz, um pãozinho de farinha de castanha, de amêndoa. Ah, Fabiano, a alimentação é cara, se a gente for na loja de produtos naturais, comprar farinha de amêndoa, concordo, então coma fruta. Substitua por uma alimentação natural, desembale menos e descasque mais. Uma outra coisa que é um veneno, além do glúten e do leite, é o açúcar refinado. E os alimentos industrializados, eles têm o que a gente chama de carboidrato simples. Existe o carboidrato complexo, que é o carboidrato da fruta, de uma batata doce, que é um bom carboidrato, né? Eu, na minha dieta, na minha vida, na minha reeducação alimentar, eu vi que quanto menos carboidrato para mim é melhor. Mas eu não estou dizendo aqui para ninguém deixar de comer uma fruta, comer uma banana, comer uma batata doce. Mas você comer aquele biscoito recheado, é o que eu falei, são escolhas. Você prefere abrir mão de um prazer momentâneo, mas ter uma qualidade de vida? Ou você prefere continuar comendo o que não deve, e tomando remédio, sentindo dor e vendo que o osso está desgastando? A escolha é sua, meu amigo. A escolha é de cada um. Eu estou falando para vocês o que deu certo para mim e que eu conheço vários casos de pessoas que deu certo também. E vocês podem ver aqui, não estou falando, não é uma pessoa que está falando que, porque sempre nadou, surfou. Não. Eu fiz atividade física quando era bem mais novo, passei anos sedentário, passei tempo numa cama, tempo com bengala, e hoje estou fazendo o que estou fazendo. Então eu posso falar para vocês, eu não sou médico, eu não sou nutricionista, eu não sou preparador físico, mas eu nos derradeiros 7 anos me consultei e fui nos melhores de todas essas áreas.
com vários preparadores físicos, com vários médicos, médico integrativo, tem um reumatologista que me acompanha até hoje, com alguns nutricionistas, e fiz as experiências comigo mesmo. Algumas coisas deram certo comigo, não quer dizer que vai dar certo com você, mas uma coisa eu te garanto: desembale menos e descasque mais. E descascar mais é mais barato a alimentação do que o produto industrializado, pode ter certeza. O que vem da natureza, dos animais, da terra, da vegetação, é mais barato, tá? Então, assim, alimentação, amigos, cuidem da alimentação. Exercício físico. Esses dias eu vi uma foto de uma pessoa com 40 anos, atleta amador, e uma pessoa com 70 anos, atleta amador e sedentário. A pessoa de 70 anos, atleta amador, a massa muscular dela e a densidade óssea não tinha tanta diferença do de 40 anos, não. Mas o de 70 anos sedentário quase não tinha massa e quase não tinha densidade óssea. Então, como é que você quer envelhecer? Como é que você quer chegar para ver seus filhos, seus netos? E sabe qual é o segredo disso? Atividade física. Para quem enfrenta uma doença reumática, então, eu vou dar um conselho específico. Se você não gosta de musculação, musculação é chato, mas musculação é essencial, é fundamental para quem faz uma atividade, para quem enfrenta uma doença reumática, uma doença nos ossos. Foi com a musculação que eu regenerei uma osteoporose. Como eu falei aqui, há 15 anos atrás, eu já estava com osteoporose. Um cara com 30 e poucos anos e osteoporose. Hoje eu vou fazer 50 anos e não tenho mais osteoporose. Tenho osteopenia em alguns pontos, mas que a cada ano vem regredindo. Meu reumatologista acompanha todo ano, eu faço densitometria, tomografia, e eu venho conseguindo regenerar graças à musculação. Esportes aquáticos eu faço para evitar impacto. Então natação, para mim, eu comecei, e não pense que eu comecei nadando provas. Quando eu retomei a atividade física, eu mal conseguia nadar 600 metros, 500 metros uma hora. Hoje eu nado 2.400 em uma hora. Hoje eu corro provas de 5 km, evito provas de longa distância, mas faço provas de 5 km. Né? Faço musculação todos os dias, 6 vezes por semana. 6 vezes por semana. Claro, aí eu vou voltar a falar. Vai sentir dor em alguns momentos, vai estar com dor, vai. Isso vai querer te fazer desistir, não desista. Faça na carga que você estiver podendo, com orientação de um profissional, mas faça mesmo com dor. Sem ser aquela dor que vai te fazer forçar, te fazer causar uma lesão, mas aquela dorzinha aqui, que você sente a dor, mas pode vencer, faça. Porque você vai ver que a dor mais para frente vai diminuir. Quem está falando isso para vocês é alguém que já sentiu muita dor. E eu entendo vocês, porque eu já senti muita dor. E sei bem o que é. Dor de não conseguir sair da cama. E para quem enfrenta uma doença reumática sabe que às vezes ficar sem movimento é pior do que se movimentar. Então, alimentação, desembale menos e descasque mais. Exercício físico. Assim como a alimentação, procura alimentação natural, bebida alcoólica e cigarro, corte da sua vida. Fabiano, você vai querer aqui me falar de bebida alcoólica, está querendo me doutrinar? Não, eu estou falando por experiência própria. Bebida alcoólica, se você toma uma série de medicações, já começa que ela vai cortar o efeito da medicação. E a bebida alcoólica vem da cana-do-açúcar, ou vem num processo de fermentação. Isso é inflamatório, é terrível para quem enfrenta uma doença autoimune. Eu não estou entrando aqui em caráter religioso, eu não estou entrando em outros tipos de caráter, demonizando a bebida alcoólica. Não estou falando isso aqui nesse sentido, não. Eu tenho meus pensamentos em relação a isso, religiosamente falando também, mas eu estou falando em termos médicos, em termos de saúde, em termos físicos. Cigarro envenena o pulmão, cigarro envenena o sangue. Mais uma vez, são escolhas. Você prefere um prazer efêmero, um prazer momentâneo, ou você prefere abrir mão de algumas coisas em prol de algo maior? A decisão é sua. Eu estou falando o que eu fiz que deu certo para mim. Porque, meus amigos, assim como o Nick Vujicic, há um tempo atrás, eu acabei não falando muito isso na live, naquele ponto, ele descobriu que a missão de vida dele era levar para as pessoas uma mensagem positiva, para que as pessoas vissem que é possível ter uma vida sem limites.
Eu percebi também que uma das minhas missões de vida é levar essa mensagem para vocês, mostrar que se eu posso, vocês também podem. A internet hoje em dia, e por isso eu quis usar a internet, que a internet hoje em dia ela chega no mundo todo. E a gente vê tanta coisa ruim aí na internet, violência, pornografia, baixaria na internet. Então assim, o que eu puder fazer de uma mensagem positiva, de mensagem que leve uma mensagem positiva para as pessoas e real. Eu estou falando para vocês fazerem aquilo que eu faço. Eu não estou falando uma coisa de ilusão da boca para fora que não é meu dia a dia. Quem me acompanha sabe. Quem me acompanha sabe porque todo dia eu posto 4h30, 5 da manhã, 6 horas depois que eu treino. Né? Ver minha alimentação. Então sabe o que eu estou falando aqui é porque eu faço. Eu não estou falando uma coisa da boca para fora. Então, meus amigos, cuidem da mentalidade de vocês, procurem fazer uma meditação. Se vocês acreditam em alguma força superior, em um Deus, procure se ligar com ele. Porque o trabalho que a gente tem no dia a dia é o que enobrece, é o que nos sustenta. A família é um pilar. Mas a fé é da onde a gente tira a força quando a gente acha que não tem mais. Então, procure fazer uma meditação, procure ter um momento para relaxar, porque uma outra coisa muito importante para quem enfrenta uma doença autoimune é evitar ao máximo o estresse. Eu sei que não é fácil, eu trabalho numa fábrica, numa indústria, eu tenho 3 filhas, tenho contas para pagar. Hoje em dia, se você tem 3 filhas ou 2 filhas, onde come 2, come 3. Você consegue esticar ali o alimento. Mas onde estuda 2, não estuda 3 no mesmo colégio com o mesmo dinheiro, não. Então, assim, às vezes o dinheiro que eu tenho para pagar uma boa escola para uma, como eu tenho que pagar para 3, eu tenho que achar uma escola que eu consiga pagar para as 3. Então isso preocupa isso no dia a dia. Mas o estresse, ele é extremamente danoso para quem enfrenta uma doença autoimune. E eu sei que quem enfrenta uma doença autoimune, quando não vira essa chave, tem ansiedade, tem depressão, por causa do preconceito que enfrenta. Então é por isso que eu quero outra coisa, amigos. Cuidado com quem vocês seguem na internet. Cuidado com quem vocês acompanham na internet. Porque é o que eu estou falando aqui. Em quem que você se inspira? Em pessoas que é só ilusão, que você vê aquele corpo sarado, bonito, mas você sabe que é uma coisa fictícia, que toma bomba, que faz aquilo. Ou pessoas que só passam baixaria e que você só vê coisas ruins, que te causam mais estresse, mais ansiedade, mais depressão. Isso ataca mais sua doença autoimune. Para quê? Pare de seguir essas pessoas. Sigam pessoas que chegaram onde você quer chegar. Sigam pessoas que são bons exemplos para você. Isso é muito importante para trabalhar isso aqui. Outra coisa, sono. O sono é muito importante. Um sono reparador. Eu bem sei o tanto que a falta do sono já fez na minha vida e já me prejudicou. Hoje eu estou num momento que às vezes eu tenho alguns distúrbios no sono por causa da interferência, porque eu estou com a bebê dentro de casa. Mas eu procuro deitar mais cedo. Porque eu levanto 4h30 da manhã, então não vou dormir 1h da manhã, meia-noite, de jeito nenhum. Eu procuro dormir pelo menos 6, 7 horas por noite. Então procure dormir pelo menos 7, 8 horas por noite. O sono, para quem enfrenta uma doença autoimune, ele é regenerador. A gente precisa do corpo descansar para as células se regenerarem. Suplementação, eu não sou médico, mas procure um médico para ver aquilo que você está precisando suplementar. Vitamina D é essencial para quem enfrenta uma doença autoimune. Se puder pegar sol, com exceção de quem tem lúpus não pode pegar sol, mas aí mais um motivo para suplementar com vitamina D. Vitamina D fortalece a imunidade. Eu, graças a Deus, trabalhando na época do Covid, mesmo com a doença autoimune, mas me expondo porque tinha que trabalhar, mesmo com a imunidade teoricamente mais baixa, imunossuprimido, eu, graças a Deus, passei ileso do Covid. E vi algumas pessoas ficarem gripadas, e eu tenho uma resistência hoje que dificilmente eu fico gripado. Dificilmente eu fico gripado. Recentemente eu fiquei porque teve uma virose que atacou todo mundo aqui em casa, mas com 2 dias eu estava, uma virose que estava derrubando o pessoal aqui um tempo, com 2 dias eu estava recuperado. Passei um dia mal, um dia mais ou menos, no 3º dia eu estava melhor. Por quê? Porque meu corpo se acostumou para isso. E eu continuo enfrentando a doença autoimune, eu continuo fazendo uso do imunobiológico.
Mas eu reduzi muito minha medicação, reduzi a gramatura de corticoide bastante. Então eu estou falando isso para vocês porque é possível. É possível trabalhar em busca de uma remissão, é possível trabalhar pela sua melhor versão a cada dia, 1% melhor a cada dia, um pouquinho melhor hoje, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Se você não aguenta correr 5 km, corra 1. Eu não aguento correr 1 km, eu aguento andar, ande 1. Daqui a pouco ande 2. Daqui a pouco entre os 2 km faça pequenos trotes de 100 metros, anda mais um pouco, mais um trote. Foi assim que eu comecei. Ah, eu não consigo nadar, aí comece, faça uma hidroginástica, faça um pilates, mas comece uma atividade física. Comece. A borboleta, ela só vira borboleta, de lagarta para borboleta, depois que ela rompe o casulo. Se você tentar acelerar o processo dela, ela não vai ter força, não vai virar uma borboleta. A própria cana de açúcar que a gente falou aqui do álcool, ela só dá açúcar depois que ela passa por alguns apertos. A gente só cresce fora da zona de conforto. Então, meus amigos, assim, eu acho que eu passei, assim, o principal, né, uma live, né, a gente não estender muito mais, já tem 45 minutos que a gente está aqui, eu sou muito grato a todos pela participação, mas se alguém tiver alguma pergunta específica, fica à vontade que o que eu puder responder, eu estou aqui para responder. Principalmente o pessoal que enfrenta doença autoimune, qualquer um quiser perguntar algo. Fiquem à vontade, eu sou muito grato pela participação de vocês. Para mim, como eu disse, é uma honra, né, poder levar essa mensagem para vocês, para mostrar que é possível sim. Que é possível trabalhar para você ter sua própria melhor versão. Que é possível vencer a dor. Vencer a dor e superar seus limites, como é o tema que eu coloquei na live. Eu posso dizer hoje que eu venci a dor. Não vou dizer que eu nunca sinto dor hoje com o processo. Sinto, às vezes eu sinto. Principalmente quando eu me estresso, quando eu estou com estresse emocional elevado. Mas hoje eu consigo controlar e administrar de uma forma muito melhor. E raramente eu sinto dor. E superar os limites. Como eu falei, eu comecei com 600, 500 metros de natação, depois que eu retomei, eu já nado 2.400. Hoje eu corro direto 5.000 quilômetros. 5 quilômetros. É isso, meus amigos. Grato aí quem está dando parabéns, pessoal que está curtindo, mandando os cenzinhos aí, os coraçãozinhos, né, do Instagram. Ó, o Luciano está me perguntando quantas horas de sono é essencial por noite. Luciano, tem uma coisa muito importante que é o ciclo circadiano, né, que a gente se acostumou hoje em dia com internet, com a facilidade, dormir tarde, ficar com o celular ligado. Mas normalmente, antigamente as pessoas iam deitar com o sol se pondo e levantavam com o sol nascendo. Os estudos dizem que pelo menos de 6 a 8 horas por noite. Claro que idosos têm um ciclo um pouco diferente, crianças, mas assim, 6 a 8 horas por noite. Você vai reconhecer com o seu próprio corpo, você vai sentir. Eu quando durmo 6 já sinto um pouquinho. Quando eu durmo 7 horas, para mim, obrigado, Né, obrigado, Ronaldo, Luciano. Eu quando durmo 7 horas, para mim, eu tô bem. Então, para mim, 7 horas é o ideal, mas entre 6 e 8 horas. Teve uma pessoa aqui que tinha perguntado se é melhor malhar de manhã, de noite. Grato, Mara. Amigo, depende da sua dinâmica. Depende da sua dinâmica. Eu funciono melhor de manhã, assim, e o que eu falei aqui, no meu caso, grato a esse, cara, no meu caso é porque é o horário que eu tenho. É o horário que as crianças, Carol, tá todo mundo dormindo, então eu consigo malhar de 5 às 6. Saio 6h30 para trabalhar. De noite é aquilo que eu falei, a dinâmica com as meninas, depois já estou cansado, vou ler alguma coisa, vou ter um tempo com a minha esposa. Eu sou responsável por uma associação beneficente lá no centro espírita que eu frequento, então eu tenho uma responsabilidade lá também. Às vezes eu tenho reunião de trabalho, de noite, eu vou procurar estudar, vou procurar ler um livro, né? Então, assim, é o horário que eu tenho. Mas às vezes tem pessoas que de manhã cedo não tem tempo, porque tem que levantar cedo para pegar o ônibus cedo. Eu ainda posso pegar o ônibus 6h40, então eu tenho esse horário de 5 às 6. Às vezes tem gente que pega o ônibus 5h30 da manhã, mas aí pode fazer à noite. Meia horinha que seja, comece fazendo uma caminhada. Veja o melhor horário para você. Mas não deixe de fazer atividade física, não deixe.
É isso, meus amigos. Grato, Alex, também. Grato a vocês, mais uma vez, muito grato. Espero que eu tenha podido ser útil, contribuído um pouco com a minha experiência, para mostrar para vocês que é possível, sim, transformar para melhor. É possível sair, por exemplo, dessa situação aqui, ao ponto de não poder pegar a filha no colo, ao ponto de chegar a ficar travado numa cama, ao ponto de se arrastar com duas bengalas, para as fotos que vocês veem hoje no Instagram. Viu, pessoal? Muito grato. Deus abençoe todos aí. Uma ótima final de quinta-feira, um ótimo final de semana. E qualquer coisa me manda mensagem no direct. Eu tô aqui para auxiliar o que for possível. Viu? Tem uma pessoa que me perguntou aqui no final, essa live me movimentou a perguntar o que me motiva. Perfeito, é o que eu falei, o que te motiva, o que faz você levantar da cama todos os dias. Descubra o que te motiva, que é o que vai te ajudar a virar a chave que você precisa e mantenha o foco. Ok? Obrigado, pessoal, mais uma vez. Ó, o Luciano falando que a atividade física deixa o dia dele muito mais produtivo. Luciano, a gente fez um trabalho bem legal um tempo atrás. Luciano reduziu o peso, ganhou mais produtividade. A gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho de coach com ele. É um amigo, mas também foi uma pessoa que a gente fez um trabalho junto. E graças a Deus o resultado foi positivo e cada vez melhor, né, meu amigo? É isso, meus amigos. Mais uma vez, muito grato. Deixa eu ver aqui como é que... Tô aprendendo esse negócio do Instagram ainda, ver como é que sai aqui, como é que encerra a live. Acho que é no xizinho aqui. Eu já fiz uma, mas tô me batendo aqui um pouco de novo. Deus abençoe vocês, viu? Tudo de bom.